Fala, gente, aqui é Padre Joãozinho. Nós estamos com o programa Rema, uma palavra inspiradora, um caminho, uma direção, aqui direto, ao vivo, em rede nacional, pela TV Evangelizar, a quem nós sempre agradecemos esse espaço. Falamos diretamente do Instituto Menino de São Judas Tadeu, essa obra social fantástica que diariamente distribui 10 mil refeições para crianças em situação de vulnerabilidade. Eu estou rindo aqui porque eu tinha visto que eram só crianças aqui na capa do nosso informativo, mas tem aqui o nosso Frater Lucas, que é um estagiário animadíssimo. Ele deu entrevista aqui, ele já sabe tudo dessas crianças, e ele também está segurando seu ovo de chocolate. Ele é carioca, né? Ai, que beleza. E hoje entrevistamos aqui uma religiosa da Congregação das Filhas de São Paulo, fundada por Tiago Alberione no início do século XX, né, mas a inspiração já foi na virada do século, e ela vem hoje falar para nós sobre a sua vida como paulina e também um livro que, aliás, 2, né? Tudo bem, irmã? Boa noite, Padre Joãozinho. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Olha, quanta tentativa para ajeitar nossas agendas, né? Alinhar as agendas, né? Mas conseguimos. Graças a Deus. Vamos começar logo direto, né, do livro. Acabou de sair, é 2023 ou 2024? Foi 2023, no final, né, do ano ano passado, final de 2023. Meu coração a teus pés. Vidas transformadas por Jesus, das edições paulinas. Jesus comove-se com todas as pessoas que aos seus pés derramam suas dores, aflições, dúvidas, desilusões, buscas e esperanças. Todo coração humano que se deixa tocar pelo amor do Senhor faz a experiência de uma vida nova. Irmã Eliane Deprá, FSP, filha de São Paulo, natural de Concórdia. Estudou na teologia na PUC-Rio? Na PUC do Rio de Janeiro. E diretora da gravadora Paulinas Comep. Sobre isso a gente ainda vai ter condições de falar. Mas é tanta coisa para falar hoje que eu não sei nem por onde começar. Irmã, como surgiu esse livro aqui? Então, padre, foi muito interessante, porque, na verdade, quando eu comecei a escrever as histórias, eu não pensava no livro, absolutamente. Uma que eu sempre gostei muito de escrever, anotando as reflexões da minha oração, da minha caminhada espiritual. Mas eu me despertei muito para escrever, foi na pandemia. 2020. 2020, 2021. E fui escrevendo as histórias, as minhas reflexões. Aí, um belo dia, como a gente tinha um pouco mais de tempo, né, durante a pandemia, lendo as histórias, sabe aquela questão do criador admirado com a própria obra? E Deus viu que tudo era bom? Eu comecei a achar muito interessante o que eu tinha escrito. E aí eu passei para algumas irmãs da minha congregação. E a recepção foi muito boa, foi excelente. Pelo menos 2 irmãs que eu passei, os originais, eu disse: Eliane, que legal! Nossa, é um estilo diferente, né? E aí eu resolvi passar por uma pessoa fora da congregação, que foi a Andréa Zanardi, que é do grupo Cantores de Deus. E a Andréia também me surpreendeu muito quando ela leu, e a repercussão que eu tive da Andréia. Ela disse: irmã, tem mais alguma história? Eu quero ler mais. Ela queria mais. Eu disse: olha, eu acho que eu atingi o objetivo. E o mais interessante, Padre Joãozinho, é a forma como as pessoas sentiram a leitura, o livro. Tanto dessas pessoas, das irmãs da Andréia, que leram os originais antes de chegar na editora, como depois a repercussão que eu tive das pessoas que leram o livro. De sentir Jesus próximo. Esse era o meu objetivo. As pessoas que conheceram Jesus pessoalmente,
os sentimentos, aquilo que elas sentiram diante de Jesus, eu desejava que as pessoas que lessem as histórias, os textos, as minhas reflexões sentissem Jesus próximo, um Deus perto. Na verdade, são parábolas, não é? Eu estou curioso, porque vou confessar para vocês, eu não li o livro da irmã, apesar de que eu vi o livro dela, né? E vi muitas pessoas se aproximando, e eu, como sou também diretor de editora, eu já olho logo a ficha catalográfica, essa beleza da diagramação com uma folha ousadamente escura, né? O que mostra que o livro, em alguns cadernos, tem 4, ou ao menos 2 cores, né? Todo muito, muito bem pensado. E aí começa. Carta de Maria para a família. Essa Maria é Maria Santíssima? Nossa Senhora. Nessa primeira, que eu abro o livro, a primeira história é o nascimento de Jesus. Aí, no caso, São José, Maria vai relatando para a família dela, Joaquim e Ana, o nascimento de Jesus. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você tentou entrar no coração de Maria e Exatamente. Imaginar o que ela diria. Isso, né? em primeira pessoa, pessoalmente. Como é que ela contou para a família o nascimento de Jesus? Deixa eu ver agora, você vai ouvir na minha voz. Vamos me preparar aqui. A carta de Maria para a família. Para a família dela. Família dela. Ah, tá. Joaquim e Ana. E ela também se dirige aí a Isabel. Ok. A minha querida família, papai Joaquim, mamãe Ana, amada prima Isabel. Shalom. Sei que estão ansiosos por notícias. Eu, José, e nosso filhinho Jesus estamos bem. Sinto saudade de todos. Como eu queria que estivesse aqui comigo a minha mãe. Seu neto é lindo. Não vejo a hora de colocá-lo em seus braços. Normalmente a gente não imagina Maria falando coisas normais. Exatamente. Parece que sempre tem que falar teologia, filosofia. Maria é uma mulher humana, de carne e osso. É o que qualquer Maria falaria. Exatamente. Ontem chegamos a Belém ao entardecer. José, eu e nosso amigo Cosmos. Quem que é o Cosmos? O burrinho. O jumento. Tem um nome? Mas você que criou o nome do... Olha, deixei a minha imaginação. É coisa da pandemia mesmo. A minha fantasia. Deu nome pro burrinho. Mas sempre, isso é importante, Padre Joãozinho, sempre respeitando muito o texto bíblico, né? Eu não sei se você sabe que existe um livro, eu estou procurando até um exemplar, se você encontrar, me dá de presente. O autor chama Rodrigues. Já ouviu falar? Rodrigues, ele fazia isso na década de 50, de 40, e ele contava a história, mas não era em primeira pessoa, como você está original. Normalmente, todas as histórias é em primeira pessoa. É em primeira pessoa. Vou ler mais um pouquinho aqui. Nosso amigo Cosmos, o jumento, estávamos exaustos após uma viagem de 4 dias. Caminhamos 150 quilômetros. Legal, porque eu escrevi a verdadeira história da Virgem Maria, tem tudo isso aqui na minha cabeça. Porque também e sou professor de Mariologia. Não é só questão de... Tem pesquisa. Também pesquisa. Estudo. Para não criar uma fantasia. Exatamente. Quer dizer, pode não ter sido Cosmos, mas poderia ter sido. Quer dizer, não pode ter sido 10 quilômetros. Eram entre assim, Nazaré e Rainha Carinha, ainda hoje é 150 quilômetros. Geograficamente, é necessário considerar, né? Claro. Não inventar. Sabe que, vou confessar aqui para a turma, quando eu estava escrevendo a verdadeira história da Virgem Maria, tinha buracos históricos que eu não conseguia completar com o meu conhecimento de teólogo. Então eu tenho um colega que fez mestrado comigo e com o padre Marcial Massaneiro em Belo Horizonte, chama-se Rodrigo Silva. Ele é pastor do Adventista do Sétimo Dia, é muito conhecido, é um arqueólogo, tem tudo que é podcast por aí. E ele é especialista nesses detalhes. Quantos quilômetros, qual o nome da cidade, como é que seria... Agora escreveu um livro sobre Maria Madalena, estou curioso para ler.
E ele vai realmente nisso daqui, Agora 150 eu também fiquei quilômetros. curiosa, viu? Caminhamos 150 quilômetros. Vencemos colinas e montanhas. Mas também cortamos lindas planícies repletas de oliveiras. É verdade. Subiu, né? Tá certo, Jerusalém. Chegando aqui, passamos por alguns apuros, pois a cidade estava lotada por causa do recenseamento e todas as hospedarias sem vagas. Percorremos vários lugares e ninguém quis acolher-nos. E a essa altura, o nosso pequeno dava sinal de que queria nascer. Entrei em trabalho de parto e já não conseguia mais andar, pois as contrações aumentavam e ficavam mais frequentes. José estava atordoado, sem saber direito o que fazer. Lucas até que era médico, né? Mas narrou tudo isso de maneira muito rápida. Mateus também. Procurei me manter calma, mas vocês podem imaginar a aflição dele. Por alguns instantes, achei que quem iria precisar de ajuda era ele. Coisa de mulheres aqui, né? Porque a mulher fica doente e quem adoece é o marido. Mas Deus é fiel e veio em nosso auxílio. Imediatamente recordei sua promessa. Estou contigo, Maria. Não tenhas medo. Que aí entra o texto bíblico, né, irmão? Pronto, exatamente. Então esse é de Maria. A abertura é com Maria. Isso. Eu começo com o nascimento. Depois, se eu não me engano, o segundo é João Batista. João Batista. João Batista. Também ele conta em primeira pessoa, desde o nascimento dele, né? É ele contando sua história. E ele contando a sua história. Isso. Que original. E depois eu acho que eu trabalhei André, discípulo, né? Uhum. Um dos apóstolos. Irmão de Pedro. Isso. Claro, não podia faltar Pedro, né? Trabalho Pedro, depois a Samaritana, Zaqueu, Nicodemos, a né? Mulher adúltera. A mulher adulta. Olha, se você me perguntasse qual das histórias eu gostei mais, claro, gostei de todas, né? Porque à medida em que eu fui escrevendo, eu digo, dentro desse processo criativo, né, de escrever as histórias, também à luz da experiência que eu faço na minha oração, né? Então, é interessante, por exemplo, da mulher adúltera, de você pensar quais foram os sentimentos daquela mulher diante daquela plateia masculina, essencialmente masculina, daqueles homens. Ela foi pega em flagrante, né? Adultério. Qual era o olhar daqueles homens para ela? O que ela sentia? Um olhar de condenação, de discriminação, preconceito, malícia, né? E ela, com certeza, com muito temor, muito medo, porque qual seria o destino dela? A morte, o apedrejamento. É o que estava na lei. E aí ela encontra um outro olhar, totalmente diferente de todos aqueles. Olhar de quem? De Jesus. Um olhar de acolhimento, de misericórdia, de perdão. E aí ela tomou outro rumo na vida. Por isso que eu digo, padre, a palavra-chave de todo o livro, eu diria que é transformação. Por isso, mudança de vidas vida. Transformadas por Jesus. Desde Maria até chegar no último. Até eu conto, inclusive, a minha história. A minha história vocacional. Há um caminho de luzes e cruzes. Isso, que minha história de vida e de história. fé. Logo depois de São Paulo. Olha que atrevida. E não poderia... Atrevida, foi lá de como São Paulo para Eliane de Prá. Filha de São Paulo. E inclusive... Então, é um livro vocacional. Vocacional. Também tem esse objetivo, né? E aí você... Partilhar a minha deixa história aqui vocacional. Vou dar uma sugestão. Olha lá, o editor falando. Sugestão para sua segunda edição, né? Assim, agora chegou a sua vez. Mas não, tá aqui! Eu também fiz isso. Que pensei que eu ia falar uma coisa nova, ele já fez. Então. Ela aqui, ó. Deixou para você escrever um pedaço do livro. Eu faço um convite ao leitor
para também partilhar a sua história, a sua experiência de fé. Entendi. Né? Que aquilo que eu falava anteriormente, é realmente uma história de transformação. E as pessoas que tiveram o privilégio de conviver com Jesus pessoalmente e que se deixaram realmente tocar por Ele, abrir o coração, eles tiveram a vida transformada. Isso nós vemos nos textos bíblicos, né? O que eu tento retratar é de uma forma muito próxima, trabalhando muito os sentimentos das pessoas. O sentimento de Jesus também para com as pessoas. Tem a ver com o carisma também da palavra de Deus, né? De uma Paulina fazendo leitura orante da Bíblia. É isso aí. No fundo é isso, porque, vou até anotar aqui, a Lectio Divina. Né? Lectio Divina. Vamos falar o que é esse negócio, Padre Joãozinho, Lectio Divina. Dá para ver que a irmã fez Lectio Divina durante a pandemia. Ó, é fruto da leitura orante, exatamente. Nós vamos fazer um intervalo, nem queria fazer intervalo, mas obrigado, né? Vamos fazer o intervalo e voltamos já para um pouco mais de Meu Coração aos Teus Pés com irmã Eliane Deprá. Voltamos em um minuto. Lá no canal Padre Joãozinho no YouTube a gente continua ao vivo, viu? É só acessar Padre Joãozinho. Estamos de volta aqui pela TV Evangelizar, também pelo canal Padre Joãozinho no YouTube, com o programa Rema, esse nosso podcast, que sempre tem uma pessoa que traz uma palavra inspiradora. E a palavra de hoje é Meu Coração aos Teus Pés, vidas transformadas, desde Maria até a própria autora, que é a irmã Eliane Deprá, Paulina, filha de São Paulo. E ela estava falando aqui do capítulo sobre a mulher adúltera, né? João 8, 1 a 11. Eu vou ler só um pedacinho para a degustação do livro, pois todo mundo vai... Tem em qualquer livraria, irmão? Isso, a pessoa faz como para comprar? Livraria das Paulinas, também pelo 0800. Entrando no nosso site Universo Paulinas, você tem acesso aos nele aqui, ó. Endereços. Ah, tá. Vamos ver, Meu Coração aos Teus Pés. Isso. Vamos ver como é que está ele na internet. Meu Coração aos... A teus pés. Isso. A teus pés. Olha, já tem até um vídeo da Andréa Zanardi. Isso aí. E já está na Paulinas aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Meu Coração a Teus Pés. Aí, ó. Você pode adicionar ao carrinho. Deixa eu ver. Ir para o carrinho. Olha lá. É tão fácil, né, irmã? Muito fácil. Olha ali, ó. Calcular o frete. Tudo num clique. Tudo num clique. Eu estou simulando porque quem está em casa às vezes pensa que é complicado. Mas simulando ali, ó. Calculei o frete. Tem o frete expresso e tem o frete econômico. O expresso chega em 4 dias, aí o econômico você paga menos, mas paga R$16 de frete, está barato. E o livro fica menos do que 50. O meu, aqui, só o livro já é R$ 49,90, né? Mas o frete vai dar 55, por aí assim. E o econômico, gostei aqui do televendas aqui das Paulinas. Bastante prático, muito prático. Né? Bastante prático. Pronto. Só coloca aquele plastiquinho, né, que é o cartão de crédito, pronto, já valeu, né? Vamos ver a mulher antes que eu peque aqui, né? Uma mulher adúltera. A irmã estava contando que a inspiração dela é colocar a palavra na boca do personagem, né? Então aqui é uma mulher que não tem nome, vamos ver se ela deu nome. As primeiras luzes do dia despontam e os olhos do mundo estão voltados aqui para Jerusalém. Sabe, irmã, a linguagem oral, a parábola, como Jesus contava, ela tem um outro jeito diferente da linguagem escrita, né? Ela tem que ter sonoridade, é quase uma música. Exatamente. Então, esse aqui é o seu teste, certamente a Andréa Zanardi também deve ter feito esse tipo de teste, né?
como é que fica o texto lido em voz alta. Vamos ver. Vivemos dias difíceis de apreensão e medo. Ontem à noite, Jesus foi preso e tememos pelo pior. As autoridades políticas e religiosas conseguiram convencer o povo de que Jesus é um impostor, um líder revolucionário que cada vez mais está trazendo problemas para o Império Romano. Eu e mais algumas mulheres passamos a noite em... mas espera aí, irmã. Agora me atrapalhou aqui. Ela não está narrando logo direto aquilo. Você está imaginando ela ter se tornado uma discípula. Exatamente. E agora Jesus já foi preso. Conta melhor isso aqui, porque a sua cabeça foi longe aqui. Você entendeu? É aquele episódio da mulher adúltera. Só que quando ela começa a contar, ela não começa a contar aquele episódio que já está na Bíblia. Ela está contando a vida dela como cristã. Porque é importante, nesse estilo de história, fazer links, né? Então, eu aqui já comecei como que ela se tornou uma discípula de Jesus. Inclusive, ela estava lá em Jerusalém quando Jesus foi preso. Isso é a sua contemplação. A minha contemplação. Ok. Né? Então, veja, aqui quando ela diz, eu e mais algumas mulheres passamos a noite em vigília. Ela está contando. Pois sabemos que qualquer pessoa que apoie Jesus está correndo risco de vida. Aí ela diz, eu devo a minha vida a Jesus. E aí, então, ela começa a relatar que Jesus é que a salvou das mãos dos escribas e fariseus. E aí, então, aí sim, o relato, né, de que ela é colocada na frente lá do templo, lá com aquela plateia de homens, sendo condenada, e Jesus fala, quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Aí eu vou relatando aquilo que eu falava anteriormente, né? Ela vai contando os sentimentos dela naquele momento, diante daqueles olhares, daquelas palavras de condenação, e aí ela encontra Jesus. Um olhar totalmente diferente, de misericórdia e perdão. E aí ela se sente o quê? Restituída à vida, né? Ela se sente transformada. Começa ela olhando para aquele que teve olhar de misericórdia com ela, mas não tiveram olhar de misericórdia com ele. Ela não foi, ele disse, nem eu te condeno, mas ele foi condenado. E ele foi condenado. E ela está aí. E o olhar dela sobre a cruz é diferente de qualquer pessoa, porque ela olhou, talvez ele olhou lá de cima e viu, né? Ninguém te condenou, nem eu te condeno, mas alguém te condenou. Exatamente. Mas eu não te condeno, inverte. Então, é aquilo que você falava, né? É a minha experiência de oração e eu vou relatando à luz da palavra, também da minha experiência, né? Como é que eu sinto a presença de Jesus na minha vida, nos momentos difíceis, em situações complicadas, como é que eu sinto a presença de Jesus na minha vida? Talvez quem está nos acompanhando agora pense muito rapidamente, né? Mas isso não é muita fantasia, não é colocar na Bíblia o que não está na Bíblia, porque hoje tem tanta leitura fundamentalista, literal, só vale o que está escrito aqui. Bem, isso aqui não é toda a palavra de Deus. A palavra de Deus vem antes, na tradição oral, está codificado na Bíblia, mas a palavra de Deus é mais, porque Deus continua falando, está nos documentos, né? Padre Joãozinho, você está inventando coisa? Leia a Dei Verbum, está escrito. Mas nós dizíamos no bloco passado que isso não é uma invenção da irmã Eliane de Prá, que durante a pandemia não tinha o que fazer, ficou completando o que não estava na Bíblia. A Bíblia está incompleta. Inventando história. Eu vou inventar história. Não. Isso é Lectio Divina. É Lectio Divina. Para quem está em casa assim, o que é a Lectio Divina? Porque isso aqui é um livro de registros de alguém que fez Lectio Divina. Mas o que é Lectio Divina? Então, na verdade, é a leitura, Lectio Divina em latim, né? Que é a leitura
da Bíblia, leitura da palavra de Deus. Leitura orante, onde, da leitura orante, onde você coloca ali a fé, até a tua vida, a tua vivência de fé e a tua vida concreta, a tua experiência de vida do dia a dia. É a contemplação feita da tua vida à luz da palavra. Que antiquíssima. É uma forma antiquíssima então, de... Então, os padres da igreja, os padres do deserto já faziam isso. Ou seja, lá pelos anos 200, 300, 400, há quase 2.000 anos atrás, já se tinha esse método. Aqui no livro até cita os 4 passos, isso. Não é? Ou seja, para quem não sabe do que se trata e quer talvez fazer, eu gostei dessa forma, porque você pode ler a Bíblia para estudar, né? Então essa daqui, tá cheia de introduções, notas de rodapé, não é disso que nós estamos falando. Isso precede, a gente vai fazer antes, estudo da palavra de Deus, não é? Agora, a Lectio Divina é a leitura orante, é rezar com a palavra de Deus. Então, a primeira coisa é ler. É ler. E ela quer levar o quê? A uma transformação de vida. É isso aqui. Por isso que eu trabalhei Vidas nesse transformadas sentido. por Jesus. O que é transformação? É mudança de vida? É conversão. Né? A leitura orante, a Lectio Divina, ela tem esse objetivo, levar a uma conversão, uma mudança de atitude, de comportamento. Ela leu esse texto da pecadora. Aí o segundo passo, ela medita. Ela pensa o que pode significar na minha vida para que seja transformada. Então o segundo passo é meditar. O que essa palavra tem a me dizer? A minha vivência. O que ela vai iluminar? Ela fala na minha vida. Na minha vida, né? Aí isso vai se transformando em oração. Você fica, você diante da palavra, você observa, de repente uma palavra, uma frase que chama a atenção. E aí você vai olhando, o que está tocando o meu coração? Aí vai rezar. Que mudança de atitude essa palavra está me sugerindo? Tá, até aí, nesses 3 primeiros passos, né? Ler, meditar e depois rezar, a gente está trabalhando com a inteligência, com a razão, né? Com o pensamento, com a reflexão. Mas aí vem o último passo, que é o que dá asas à imaginação. Contemplar. Que é a contemplação. Que talvez é o mais maravilhoso de todos, né? Se colocar lá dentro da cena. Santo Inácio de Loyola tem isso, né? Santo Inácio. Todos os santos. Quer dizer, Santo Inácio diz assim, se coloque no lugar do burrinho na cena do Natal. Ou você agora é um anjo. E isso é tão comum na vida dos santos, né? Mas às vezes nesse nosso mundo moderno, muito racional, a gente acha que é só fantasia. E talvez isso, Padre Joãozinho, que às vezes temos essa dificuldade de sentir a palavra tão próxima, Deus tão próximo. Talvez porque se racionaliza muito, né? Os próprios personagens do Evangelho, corremos o risco de achar que não foram pessoas humanas. Tá. Não é verdade? Quando... Veja, nós estamos falando da mulher adúltera. Vamos falar, por exemplo, de Nicodemos, da samaritana, Zaqueu. Os conflitos que essas pessoas viveram, os problemas, as dúvidas, as crises de fé, as contradições. Não é aquilo que hoje nós vivemos? Irmã, vamos pegar aqui um texto muito conhecido que é a samaritana, né? Aquela mulher que estava lá no poço de Jacó e que Jesus chega com sede, pede água, ela cheia de preconceitos, diz, como é que você, sendo judeu, me pede água para mim, que sou samaritana? E aí a história vai longe. O seu texto tem 1, 2, 3, 5 páginas. As parábolas de Jesus são até menores, né? Cada uma, raramente tem uma de 5 páginas, até são menores. Então é uma parábola. Uhum. Mas para escrever uma parábola de 5 páginas,
É chegar a escrever ou teve toda a meditação anterior? Ah, com certeza meditação. Por isso que eu digo que é fruto da minha experiência de oração. Quanto tempo para escrever o livro todo? E particularmente da leitura orante. Então, eu escrevi boa parte durante a pandemia, e assim, não é que eu parava e escrevia, está tudo certinho. Não. Deixava um pouco de molho. Não é isso, não é essa experiência que se faz, por exemplo, quando escreve uma música, uma canção. Deixa de molho. Deixa de molho. E aí, pode passar alguns dias, semana, retomava. Então o livro levou o quê? 1 ano? Mais de 1 ano, quase 2 anos. O livro é pequenininho, não é um livro... Quase 2 anos. A Mas Mulher justamente por Samaritana. causa que eu digo que faz parte do processo criativo, de você escrever e você retornar àquilo que você escreve. Você rasgou algumas páginas? Mas com certeza, Tá muitas. lá no seu lixo. Muitas. E por isso que eu digo também, né, não está nada baseado nos evangelhos apócrifos, né? Absolutamente. Tá. Exigiu também da minha parte pesquisa. Né? Então, eu escrevia, eu voltava, não gostei disso, eu posso melhorar. Aí deixava lá, voltava de novo. E eu continuo, depois do lançamento desse livro, eu continuo escrevendo agora outras histórias. E faço o mesmo processo. Vamos ouvir um pedacinho da Mulher Samaritana, que agora tem nome aqui. Meu nome é Yarim. Nasci em Sicar, na Samaria. Desde criança, por questões históricas, aprendi com meu povo a manter distanciamento dos judeus. É uma rivalidade antiga. Lembro-me de que meu pai contava histórias de invasões, atritos, massacres e sobre a destruição dos lugares sagrados, como o templo no Monte Garizim. Por conta de tantos conflitos, judeus e samaritanos não se falavam. Eu jamais troquei uma palavra com alguém da Judéia, até o dia que encontrei Jesus. Ele estava se dirigindo à Galileia e, para evitar um caminho mais longo, decidiu atravessar a Samaria. E a história continua. Isso. E, como é que é? Aí começa que o encontro aconteceu à beira do poço. Yarim. Yarim. Você que criou o nome? Porque não está na Bíblia esse nome. Não está na Bíblia. Eu pesquisei nomes dentro do mundo judeu, samaritano, tudo. Eu fiz também essa pesquisa. Olha, gente, poderíamos ficar aqui falando da mulher adúltera, mulher pecadora, lá no canal Padre Joãozinho no YouTube. Você pode fazer perguntas que a irmã vai responder durante o intervalo. Nós vamos voltar em 1 minuto com mais programa Rema. Estamos de volta com o programa Rema. Palavra grega que significa promessa, que significa lugar onde queremos chegar, propósito, desígnio de Deus, vontade de Deus a nosso respeito. Hoje entrevistamos irmã Eliane de Prá Paulina, da Congregação das Filhas de São Paulo, fundação de Tiago Alberione com Tecla Merlo, no ano de 1915, foi isso? 1915, as Irmãs Paulinas. 1915, portanto, ano que vem, 110 anos. Esse ano, 109. 109. Ano que vem, já completando 110 anos de fundação. Está publicando pela editora Paulinas, né, este livro, Meu Coração a Teus Pés. Mas eu estou vendo que tem outro livro ali, inclusive traduzido em espanhol, irmã. Então, Padre Joãozinho, o meu primeiro livro foi um livro infantil, O Gatinho Fofoqueiro. E eu tive a graça de agora... Fofoqueiro? Fofoqueiro. Nasceu também a partir de uma experiência. Aliás, eu penso que todo... ou seja um livro, seja uma canção, uma música, nasce de uma experiência, né? Nasce de uma história. E a ideia dessa história infantil, onde eu abordo a questão da fofoca, fake news, né? Hoje a gente pode falar isso. Foi a partir de uma experiência também,
né, de estar falando uma coisa, a pessoa entender outra, e a história se difundiu, foi longe, e eu tive que ir atrás. Em espanhol, como é que ficou? El gatito chismoso. Chismoso, já em espanhol. Né? Aí não... Fofoqueiro é português, né? Daí não deu para fazer esse trocadilho de fofo, né? Queiro. Porque no fim da história aqui, o gatinho que criou a fofoca, na verdade, ele reconhece. Ali está, né, o Deprá separado, aqui está o Deprá junto. Na verdade, é junto. Porque eu coloquei junto aqui, eu pensei, será que eu errei? Não, o certo é junto mesmo. Fica mais chique assim, mas assim queda o correto. O correto é junto, conforme está na certidão de nascimento. Mas todos na família é junto? Ou tem família por conta desse probleminha, né? Que eu tenho irmãs que têm separado, outros têm junto. Problema de registro, né? E quando eu descobri que, na verdade, no meu registro estava junto, então eu resolvi acertar todos os demais documentos. Né? Seguiu o original. Tá junto. Oi, irmão, mas e aí o gatinho levou a culpa da fofoca? Que culpa tem o gato aí da... Então, na verdade, é um concurso do rabo mais bonito. E aí começa todo um atrito, né? Porque todo mundo quer ganhar o concurso. E aí um concorrente fala que provavelmente o rabo daquele gato que era, vamos dizer, o preferido, não era verdadeiro, o rabo dele. E aí começa todo... Era fake. Era fake. E aí aquela história se difundiu entre todos os gatos, toda a comunidade dos gatos, né? E, no final, esse que criou a história, que disse que o rabo não era verdadeiro, ele começa a se dar conta, né, da fofoca que ele criou, da mentira que ele não era botou. Verdade? Claro que não era. O rabo era verdadeiro. Era verdadeiro. Né? E aí, no dia do concurso, diante de todos os convidados, de todos os concorrentes, ele pede desculpa. Claro que eu estou contando assim, rapidamente, né? E aí ele pede desculpa, e aí no final eu digo, houve um outro concurso para escolher o gato mais fofo. Adivinha quem foi que ganhou? Aquele que reconheceu e que pediu desculpa. Esse é o gato mais fofo, porque reconheceu. Mas se fosse hoje em dia, os fofoqueiros reconhecer, porque tanta fake news. É um pouco difícil, né? Mas, na verdade, eu pensava assim, como é importante, infantil, né, o livro é dedicado às crianças, como é importante a gente trabalhar, né, nos pequenos, nas crianças, né, a importância da verdade, do reconhecimento, do perdão. Né? Isso é muito importante. E ainda mais numa sociedade que a gente vive hoje, como você bem lembrou, em que tanta mentira, né, tanta fake news é difundida. Está virando moda. É bonito mentir. Você não sabe mais. Aquilo que é mentira acaba se tornando né? As pessoas assimilam como uma verdade. Outro dia um sujeito falou nas redes sociais, quando perguntaram, mas isso que você falou, claramente é uma mentira. Não pode ser verdade, porque é muito surreal. Ele falou, não, é mesmo. Mas só que dá certo. As pessoas querem ouvir isso. Aí ele falou, mas... É loucura, né? Mas é mentira. Não, é uma mentira, mas acabou ficando verdade. Acabou se tornando uma verdade. Não. Como eu digo, é louco. Sabe louco. Que eu cheguei a pensar em fazer um estudo científico sobre a anatomia da mentira. Eu estou pesquisando isso faz tempo. E tem um livro, eu acho que está publicado no Brasil pela Paulinas. Se não for Paulinas, é Paulus, mas eu comprei ele ainda em italiano. Chama Fake Pope. As mentiras sobre o Papa Francisco. Um grupo de jornalistas foi atrás e descobriu que algumas são montadas por escritórios preparados para difamar. São mentiras científicas. Olha só que horrível, o diabo aprendeu a usar a ciência. Porque o diabo é o pai da mentira, não é? Exatamente. O pai da fofoca é o diabo. É muito triste.
se destroem vidas, né? Relacionamentos. Isso é muito sério. Se a gente parar para pensar... Eu acho horrível quem cria a mentira, mas o que realmente me escandaliza é o fato de que as pessoas preferem a mentira. Nesse livro do Fake Pope, eles fizeram uma estatística, chegaram à conclusão de que uma mentira tem 70% a mais de chance de viralizar nas redes sociais do que uma verdade. Olha que absurdo. Aí o marketing, na política, em todo lugar, vai preferir, ou eu vou ter que investir muito falando a verdade, ou eu vou investir menos, e isso vai fazer um sucesso danado, investindo na mentira. Eu vou revestir o meu produto de uma aparência mentirosa e todo mundo vai comprar. Ou seja, a mentira virou uma estratégia para vencer a eleição. Isso na política e depois também em outros setores da sociedade, né? Então, esse livro é o seu segundo ou Não, veio antes? Esse foi o primeiro. Antes desse? Sim, foi em 2017 que eu lancei esse. Esse Meu Coração a Teus Pés. E agora tem um terceiro que foi aprovado pela editora. Ah, é? Foi. Que eu trabalho sobre... Irmã Eliane também precisa de aprovação do Conselho Editorial? Olha, isso é importante dizer, com certeza. Que você é do governo provincial. Irmãs, eu fui do governo provincial. Manda. Mas manda que já entra, não? Não, de jeito nenhum. Nós temos o Conselho Editorial, né? Depois temos as várias editorias, onde temos os responsáveis. E qualquer irmã que apresenta um original passa por uma avaliação como qualquer outro. Eu já tive livro rejeitado na editora, Irmã, na nossa editora. Eu vou lhe dizer uma coisa que me deixou muito, mas muito feliz. Vou dizer aqui ao vivo, não é? Quando lancei esse livro aqui, eu dei um de presente para a irmã Ivonete. Né? Eu falei, compre, tá, mas eu não sabia como era o processo interno. Né? Aí depois de um tempo, não sei por que a gente trocou umas mensagens, e ela disse assim, eu perguntei, e aí, compraram para distribuir nas lojas das Paulinas? Sim, compramos. Foi aprovado no conselho... Pelo departamento comercial, aí no caso. Mas tem um parecer. Sim, é avaliado também por uma equipe. Sim. E aí o livro foi... Mas tem tá o capítulo, vale a pena. Existem outros livros sobre isso nas nossas prateleiras? Esse tem uma certa originalidade que assim, é muito interessante ouvir falar do livro da gente e poderia não ter sido aceito e me dar uma desculpa. Não, é porque... Então, porque, claro, a editora tem os critérios. Assim claro. como na gravadora, né? Nós temos os vários... critérios para aprovar ou não aprovar. Isso que você falou é um critério. Originalidade. Às vezes é um bom livro, mas já tem 10. Pronto. Que trabalham a mesma temática, às vezes da mesma forma. Cura Interior tem uma estante inteira de cura interior. Vai fazer mais um livro de cura interior? Já se disse tudo sobre aquilo. Então, quando ele tem um diferencial, trabalha a temática sobre uma ótica diferente, ele é valorizado. É o caso desse livro, Meu Coração a Teus Pés, Vidas Transformadas por Jesus. É um conjunto de parábolas. Uma linguagem diferente. E nós já estamos indo para o final do nosso programa. Aqui você criou um jeito de dizer as coisas, né? O Evangelho. Fazer a Lectio Divina escrita. Muito bem. Tem algum outro já? Então, antes agora você deixou entrever isso. Já está em andamento na editora um outro infantil, onde eu trabalho alimentação infantil para as crianças. Interessante. De uma forma Nutrição. também bastante lúdica, em rimas. Né? Então, esse é o que deve sair agora pela metade do ano. Um terceiro livro. E continua fazendo Lectio Divina? Continuo fazendo. Está ainda nas folhinhas, anotando assim. Escreve à mão ou no computador? Escrevo à mão e também no computador.
Mas sabe uma coisa que eu descobri também, Padre Joãozinho, que escrever é um ato terapêutico. Ah, é? Eu senti isso durante a pandemia. O fato de você pegar, escrever mesmo, a caneta, eu tenho a impressão de que a forma como a ideia vem é diferente de digitar. Seria tão maravilhoso ter um livro sobre isso. A terapia da escrita. Olha, mais uma ideia. Pensa nisso. Nunca ouvi ninguém falar. Eu iria ler um livro sobre terapia da escrita. Inclusive, enquanto eu escrevia esse livro, eu pensava, gente, como era importante, pelo menos na minha adolescência, a gente tinha o diário. É verdade. Onde a gente registrava fatos, acontecimentos importantes do dia. E depois de passar um tempo, você retomava aquilo, você lia. Às vezes a gente ria adolescente do que você escrevia. Mas por isso que eu disse que é terapêutico. Era interessante. E os santos pediam para queimar quando eles morressem. Santa Teresa de Calcutá, as cartas, né? As cartas para o diretor espiritual dela. Queima. Ô, irmã, estamos indo para o final aqui no canal Padre Joãozinho no YouTube. Tem a Maria Luísa de Sales, de Ilhéus, que está mandando um abraço. A Márcia da Silva é bibliotecária, lá em Lavras, está amando, falou de livro. Maria Betânia diz que fez vários cursos EAD com as Paulinas, em BH. Né? Ela é mineira de Alpinópolis. Depois, Beabá da Catequese. Que alegria, irmã Eliane. Livro maravilhoso com muita sensibilidade. Marielvin Bermudez. Deus lá abençoe sempre, querida irmã Eliane. Está famosa, irmã Eliane. Olha só. Ana Maria Rosa. Este programa de hoje é maravilhoso. Obrigado, Senhor meu Deus. Márcia Miné, doutoranda da PUC do Rio de Janeiro. Que Gosto legal. muito desta Maria Humana. Ela é marióloga. Uhum. Desta Maria Humana, estou levando esse lugar concreto mariano para minha tese de doutorado junto com a nossa realidade laical de Maria. Olha só. Olha que maravilha. Eu queria ler tudo isso aqui, mas um minuto, irmã, para as suas considerações finais. Ai, que legal. Obrigada, viu, Padre Joãozinho? Amei estar aqui, né? Não só para falar do livro, mas ter esse diálogo gostoso, né? Falar da nossa vida cristã, né? Da importância que tem da gente se dedicar a assimilar, a refletir a palavra, a rezar, e voltando a dizer aquilo que eu dizia inicialmente, para levar a uma transformação de vida. Acho que é o título, isso, né? Isso é o mais importante. É por isso que nós nos dedicamos a divulgar a palavra. A gente quer proporcionar isso, né? Aliás, falando, a gente está conversando aqui 1 hora, eu esqueci de dizer que a irmã Eliane, só tem meio minuto ainda, é a diretora das Paulinas Comep, que grava todos esses discos que vocês estão vendo de Padre Zezinho quantos anos? Da gravadora? De diretora. De diretora, eu estou chegando nos 20 anos. 20 anos de diretora. Entre idas e vindas. Entre idas e vindas. Mas sobre isso nós vamos ter que conversar numa outra ocasião, porque traga a irmã Verônica também. Virei com todo prazer. Viremos. Gente, muito obrigado. Padre Reginaldo Manzotti, com sua experiência de Deus. Obrigado, irmã Eliane, e a todas as Paulinas. Meu coração aos teus pés. Amém. A teus pés.